Bom, gente, eu vou contar para vocês um pouco sobre o projeto, né? O ano passado, através do Fundo Elas, a gente realizou esse jogo que chama o Jogo do Plano de Parto. O Coletivo Feminista tem um compromisso, além dos atendimentos, de gerar materiais, estudos, pesquisa, a gente também tem essa intenção de trabalhar junto a profissionais, né? Então é um jogo que serve tanto para mulheres quanto para profissionais para melhorar a assistência à gestação, ao parto e ao pós-parto. Então esse jogo, ele é um jogo, realmente, de cartas. Cadê o nosso jogo? Então são, aqui, cartas, são 24 cartas, e cada carta tem um tema. Então a ideia do jogo qual que é? A gente tentar que sejam mulheres em roda, profissionais da assistência ao parto em roda, e aí a gente tem 24 cartas, que cada carta fala sobre uma situação, que pode ser relacionado ou ao pré-natal, ou ao parto, ou ao pós-parto. Então a primeira coisa que a gente faz é distribuir as cartas. As cartas, então, descrevem diversas situações a respeito do pré-natal, do parto e do pós-parto. E aí, sim, a Lana não está conseguindo entrar. Agora ela está tentando de novo. Isso. Nessas 24 cartas, a gente vai descrevendo diversas cenas. Então, a ideia é que as pessoas sentem em roda, virem as cartas e vão discutindo. Então, essa cena, por exemplo, o que você vê nessa cena? Né? O que te chama a atenção? Então, a ideia é que as mulheres, muitas mulheres que já tiveram, né, outras gestações, outros filhos, contem, aqui eu vejo tal situação. Então, trazer um pouco, né, do aprendizado. A gente quer que as pessoas evoquem, né, a partir das suas referências, das pessoas que, minha mãe me contou que no parto dela, ela ficou deitada, e isso não foi bom, e foi assim, e foi assado. Então, a ideia é um pouco essa. Que as pessoas discutam, e aí a partir da discussão gerada no grupo, se ficar dúvida, tem um manual, então dá para ir lá no manual, então, por exemplo, carta 10, aí você vai lá, abre na carta 10, e aí a gente tenta trazer, então essa carta, por exemplo, é uma carta que falava sobre exame de toque, né? Então aí a gente traz um pouco mais de informações sobre, enfim, direitos, deveres e como discutir isso com os profissionais, se dá para discutir no pré-natal, se isso é uma coisa que só se discute no parto e como fazer. Então essa é um pouco a ideia do jogo, a gente tentou abranger a maior quantidade de situações possíveis, né, que as mulheres possam passar, e aí elas, a partir dessa construção, ter informação para o plano de parto. Porque uma coisa que a gente vê em relação ao plano de parto, né, a gente vai discutir isso um pouco com a Letícia também, que é a nossa advogada, que às vezes fica uma coisa assim, né, as pessoas têm muitas dúvidas, mas plano de parto, eu falo o que eu quero que faça comigo, eu tenho esse direito, o que eu posso, o que eu não posso. Então a gente acredita que mais do que ter, né, muitas vezes um plano de parto finalizado, é o processo de construir o plano de parto, é um processo muito importante, porque aí você pensa, né, a oportunidade de pensar. Tem muitas vezes as mulheres falam, nossa, eu não pensei sobre isso. Eu não sei, anestesia, por exemplo, como que é? Qual que é a opção que tem, né? O que é analgesia? O que é anestesia? Então, ter essa oportunidade de, durante o pré-natal, ir conversando sobre os diferentes procedimentos que uma mulher pode passar, né, e acompanhante, pode acompanhante, não pode, até para poder ir no serviço, então, né, onde você vai ter bebê e tirar essas dúvidas. Olha, eu tô aqui pensando sobre esses aspectos, como que funciona tal coisa? Quando eu chego, como que é? Por onde que eu entro? Que exame que faz? Quem que faz? Todas essas... Então, esse exercício, né, da construção de um plano de parto, a gente acredita que é muito importante para que a mulher possa se ambientar, aproveitar mais o pré-natal, porque tem questões que a gente trabalha nesse manual do plano de parto que são referentes ao pré-natal, tem questões do parto e tem questões do pós-parto. Então, o jogo, ele tem essa dinâmica. Agora, ele foi pensado, né, para uma situação de vida real, ao vivo. A gente está agora, nesse momento, justamente levando o jogo para uma situação virtual. Então o coletivo a gente vai oferecer em agosto, as 2 primeiras quintas-feiras de agosto vão ter grupos, a gente vai conseguir fazer eles de forma online,
E aí a ideia é essa. E o que a gente vê que é importante, né? Que também seja um jogo utilizado por profissionais da saúde. Porque quando a gente faz as discussões, né, de violência obstétrica, o que a gente vai vendo e vai pontuando, e inclusive está no nosso jogo e está no nosso manual, procedimentos que para a maioria dos profissionais são absolutamente rotineiros, normais, não tem nenhuma... Né, não chama atenção, não se relaciona com, né, nem com violência. Fala, como assim violência? Né? Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões também junto aos profissionais, é uma coisa de falar, nossa, olha, isso aqui não tinha pensado, né? Então, também essa oportunidade da gente poder repensar a assistência obstétrica a partir de uma dinâmica mais horizontal, né? Então, se chega a ser um jogo que junta, né, usuários do sistema de saúde com as profissionais, é maravilhoso, porque a gente pode realmente começar a tecer uma outra realidade, né? A gente queria fazer, eu tô aqui improvisando, né, porque a Lana não entrou, me deixou sozinha. A gente queria colocar um pouco, né, a questão de como a cena obstétrica ela é dura, né? A gente conhece um pouco de maneira geral, a gente, né, tem dois universos muito diferentes, né? O setor público, com um grande índice, né, de violência obstétrica. A gente tem uma pesquisa, não é tão recente, mas enfim, que mostrou que 1/4, né, das brasileiras sofreram violência obstétrica. E é muito interessante quando você vê esses dados, porque eles começam como as mulheres não reconhecendo a violência que sofreram, né? Então, assim, a primeira pergunta, você sofreu violência no seu parto? Muitas mulheres falam, não sofri violência. Aí você começa a falar, e fizeram tal coisa com você? Quando você chegou na maternidade, puseram um soro? Ah, puseram. E puseram... E aí fica essa discussão, né, do que é a violência, o que é violência, né? Então, assim, colocar soro, né, que é a famosa ocitocina. Até hoje eu estava revisando, né, alguns termos, né, como muitos termos são usados no diminutivo, né, para não parecer que são tão... Então é mãezinha, o sorinho, o piquezinho, né? Então essa tendência aí no diminutivo, né, a tirar o peso que as coisas têm. Então eu falo assim, ocitocina, ela é sempre violenta? Não. Agora, ocitocina sem consentimento, usada de rotina para acelerar parto, sim. Então, as mulheres precisam começar a entender, né? E, de fato, eu acompanho partos. E, às vezes, quando a gente precisa da ocitocina, as mulheres falam, não, ocitocina não, por favor. E aí a gente explica, fala assim, não, olha, a ocitocina pode ser muito bem usada, é uma droga que salva vidas, né? Mas a gente precisa saber quando usar. E por parte dos profissionais, né, não tem outra... São coisas que nem se pensam, porque a gente aprende assim e te falam que é isso. Então, assim, é todo um movimento de mulheres, né? A gente tem trabalhado muito também na perspectiva das mulheres negras, das mulheres indígenas, porque quando a gente vai, né, fazendo essas especificações, a gente vê que a situação é, né, muito mais violência, as mulheres negras sofrem muito mais violência do que mulheres brancas, a gente vai tendo, né, os níveis de violência. Mas, de fato, é isso que a gente tem no SUS e depois a gente tem no setor privado uma taxa enorme de cesariana, que basicamente são mulheres que querem fugir, né, desse horror que é o parto no Brasil. Então, assim, se eu tenho lá o meu plano, se eu tenho um dinheirinho para pagar, eu pago para não precisar passar por violência. Então, tudo isso é muito estrutural, né, muito invisível, é uma coisa que a gente não vê, porque se faz de rotina, né, o piquezinho, o sorinho, o mãezinha, né, a despersonalização, a partir do momento que uma mulher pisa dentro de uma maternidade, ela perde completamente sua identidade, né, ela coloca uma touca, coloca um avental, e ela é né, tá ali dentro de uma linha de produção e ela vai ter que funcionar dentro de uma lógica. Então, eu vi que a Letícia está por aqui, eu acho que eu vou inverter, porque senão a gente vai ficar sem o tempo. A Letícia é nossa advogada no coletivo. Eu vou pedir para ela entrar enquanto a Lana tá... A gente ia falar primeiro com a Lana e depois com a Letícia. Mas vamos inverter, porque com a Letícia tem questões jurídicas que muita gente tem dúvida, né? Lê, você quer se apresentar? Que a gente segue. Posso me apresentar. Bom, então, gente, é um prazer falar com vocês. Também estava preparada para começar às 8h30,
Aí saí correndo para entrar aqui, correndo, né, às 8h15. Mas eu sou advogada, né, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E eu e a Flávia desenvolvemos, né, junto com a Alana, que também vai entrar, né, o jogo do plano de parto. A Flávia deve ter feito uma boa introdução. Eu entrei com 10 minutinhos de atraso, Flá. Então eu peguei, mas tenho certeza de que ela falou que é um projeto que está dentro de uma ideia do coletivo de trabalhar a questão dos direitos reprodutivos, né? Acho que esse é só um dos braços que a gente tem, dentre muitas outras atuações que a gente tem dentro desse campo, né, Flá? Sim. Então, uma coisa que eu comentei, Lê, que é a questão da gente entender que o processo da construção do plano de parto é uma coisa muito importante, né? Que não só ter o documento finalizado. Mas essa é uma questão que sempre aparece, né? Assim, tá, mas eu vou fazer o plano de parto e alguém vai ler meu plano de parto? Para quem que eu entrego, né? Assim, tem alguma validade jurídica? Se eu expressar alguma coisa ali no plano de parto e eu não for respeitada, que eu faço com isso, né? Eu posso processar, não posso processar? Acho que esse é um ponto. Depois a outra pergunta, eu já vou adiantar as perguntas, que aí, sei lá, a outra questão que muita gente tem dúvida é a coisa do acompanhante, né? Que assim, ao longo das coisas que a gente vai levantando, né, no trabalho de parto, que não estão na nossa mão, né? Não adianta a mulher querer resolver. Então, assim, mas eu vou poder ter acompanhante, eu não vou poder ter acompanhante, né? O que eu posso fazer em relação a isso antes, inclusive? Né? Não só chegando lá na maternidade com o plano de parto. O pessoal está colocando aqui nas perguntas agora com o Covid, né? A situação do acompanhante, se pode, se não pode, enfim. Perfeito. Bom, Flá, são várias perguntas, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer, que é algo que dialoga assim, bastante com a sua primeira frase, né, dizendo que, enfim, o plano de parto, a potência do plano de parto está justamente na troca de informações e na sua própria construção, no próprio processo de construção do plano de parto, ele já é muito potente por isso, né, e não só por uma questão de discussão de validade jurídica, né. Então, acho que é muito importante a gente entender o plano de parto, e acho que até desmistificar um pouco essa questão, como uma carta. A gente anda chamando bastante de carta de intenções, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? Porque eu acho que essa é uma coisa bastante importante até para que as mulheres alinhem a expectativa sobre o que significa o plano de parto e para desmistificar esse lugar do plano de parto para os profissionais de saúde, né? Que muitas vezes ele é colocado como muitas vezes por uma ala bastante conservadora, né, mas que desqualifica o plano de parto dizendo que ele é um documento mandatório, que quer dizer exatamente o que o profissional de saúde tem ou não que fazer no parto daquela mulher. E vai para aquele lugar de eu estudei não sei quantos anos para você agora vir me dizer como que eu vou trabalhar, né? Assim, esse é uma clássica resistência ao plano de parto, né? Exatamente, né? E há sempre a concepção eterna, assim, de que a mulher é sempre um lugar, um objeto, né, de intervenção e não ser participante dos processos, né, da medicina ou do que for, inclusive do seu próprio parto, né? Então ela não é um ator, uma agente ali naquele lugar, ela é muito mais uma pessoa que é objeto de intervenção. Então, por isso ela não teria voz. Mas a ideia do plano de parto é trazer, então, essa carta de intenções, né? O que a mulher espera daquele parto, né? O que é esperado daquele momento. E isso sempre compreendendo que o parto, ele é um lugar, é um procedimento que depende de circunstâncias fáticas, né? Então, ele é, de certa forma, imprevisível, né? Então, acho que é importante a gente entender que, às vezes, o plano de parto pode ser que não seja seguido. Né? Mas a gente tem que pensar em que circunstâncias que ele poderia não ser seguido, né? E de que forma que ele poderia ser modificado, ou seja, de que forma que o profissional da saúde poderia construir essa mudança, né? Vamos dizer, da expectativa da mulher a respeito do plano de parto no momento ali, né, do parto em si. Então, acho que é muito importante a gente entender que ele é um instrumento para dar voz e que as mulheres têm direito ao acesso à informação. Então, toda vez que um procedimento for modificado, ou às vezes for de encontro àquilo que está escrito no plano de parto, aquilo tem que ser discutido com a mulher e com o acompanhante ou a acompanhante dela, né? Que sim, é um direito que está previsto em lei e que deve ser mantido, inclusive, no contexto da pandemia, né? Acho que a pandemia, ela tem sido utilizada como uma carona muito para reduzir e violar nossos direitos sexuais e reprodutivos, acho que não somente no campo da violência obstétrica, mas em todos os outros, né? O que a gente tem visto é ela sendo utilizada como uma desculpa, né?
para a gente ter um retrocesso muito grande nesse campo, mas o direito acompanhante ele se mantém de toda forma. Inclusive, acho que nesse ponto é até legal dizer que o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo até fez uma recomendação para inúmeras maternidades dizendo sobre a necessidade de manutenção do direito ao acompanhante ainda no cenário da pandemia. E isso a partir da interpretação de documentos que a gente tem tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto do Ministério da Saúde, que asseguram o direito ao acompanhante, né? E que asseguram o direito a um parto digno e parto humanizado, o que envolve também a garantia do direito ao acompanhante, né? Aproveitei para puxar a carona para falar sobre isso, porque foi uma coisa que surgiu nos comentários, né? Mas voltando para a questão da validade jurídica do plano de parto, acho que antes mesmo de discutir a violação, é importante a gente entender essa potência desse instrumento como um instrumento para a garantia da mulher se apropriar desse momento, um instrumento que pode ser discutido com as profissionais, tanto no pré-natal, né? Que estão participando ali da construção do plano pré-natal, e pode também ser discutido com o profissional que vai participar do parto, né? E aí, acho que vem uma primeira dica, que existe a possibilidade da gente protocolar o nosso plano de parto na nossa maternidade, ou então até no nosso plano B, por exemplo, né? Então, se eu tenho uma doula, se eu vou ter um parto domiciliar, é mais possível, né, que essa profissional tenha até construído esse plano de parto comigo. E que ela já tenha acesso a esse documento. Sim. Mas se eventualmente, num plano B, eu tenho que ir para um hospital e eu já saiba que o hospital é esse, ou então eu já saiba que eu vou, né, em determinado hospital, eu tenho um direito garantido em lei de conhecer essa maternidade antes do tempo, então saber qual que é a minha maternidade de referência, né, o hospital de referência, ir conhecê-lo antes. E nesse momento da visita, o que a gente recomenda é que desde já, né, a mulher tente fazer o protocolo do plano de parto. Né? Você fala então na visita antes de ter neném, antes de chegar lá em trabalho de parto. Exatamente. Fala, então, vou não ter no meu momento... filho aqui daqui tantos, mais ou menos, sei lá, no próximo mês, então eu tô te trazendo aqui meu plano de parto, porque eu queria já deixar protocolado. Exatamente. Até para que todo mundo saiba, né, sendo advogada, às vezes é bom mencionar a lei, mas é a Lei 11.634 de 2007 que garante à gestante o direito de ser informada anteriormente pela equipe do pré-natal sobre qual é a maternidade de referência para o seu parto e de visitar o serviço antes do parto, né? E nesse momento dessa visita, onde você vai entender como que vai se dar, né, os procedimentos dentro dessa maternidade, dentro desse hospital, né, eventualmente onde você vá parir, você já pode protocolar esse plano de parto. E, eventualmente, quem sabe, no melhor dos mundos, a ideia era que você faria esse protocolo e até a equipe que possivelmente poderia te atender poderia discutir com você aqueles seus desejos, entender quais os seus limites, quais as suas expectativas. A gente sabe que isso não é muito o que acontece, mas esse é um primeiro indicativo. E aí, acho que pode vir a pergunta, né? Tipo, e se não quiserem aceitar o meu protocolo do plano de parto, o que eu faço? Né? Porque é possível, eu chego lá toda feliz, vou lá protocolar, e aí, por conta dessa resistência, muitas vezes, de profissionais da saúde a aceitar o plano de parto, a gente tem não vamos aceitar, aqui a gente não faz isso. E aí, o que eu recomendaria era, podemos fazer, uma reclamação perante a ouvidoria do hospital, tá? Então, desde já, acho que isso... O primeiro ponto, na verdade, até voltando um pouco antes, acho que não aceitar um plano de parto já é um pouco um indicativo de que talvez essa maternidade, né, e esses profissionais não sejam tão abertos, né, acho que dá um indicativo um pouco de com quem você já está dialogando, né. Então, é claro, se houver a opção, porque muitas vezes não tem, né, no SUS muitas vezes você tem um hospital de referência e é para lá que você vai ter que ir, mas se houver a opção, às vezes é um momento de repensar uma determinada escolha, se é que ela é uma escolha, né. Mas se não for, e se você quiser, na verdade, fazer, né, valer esse direito de protocolar o plano de parto, acho que o ideal seria, fazer uma reclamação perante a ouvidoria, né, do hospital, que é super possível, e eventualmente acionar até a Defensoria Pública. O Nudem costuma fazer recomendações, né, alertas para as maternidades que não costumam aceitar o plano de parto, para dizer que tem que aceitar, que é um documento em que a mulher, né, constrói quais são as expectativas dela sobre o parto e de que forma que ela imagina que esse procedimento vai ser conduzido. Então, acho que essa é uma dica ali preventiva, né? Nesse momento também, você já pode checar a questão da acompanhante, viu, Flá? Então,
Então já pode perguntar, então eu tenho direito a acompanhante, eu posso trazer minha doula se eu estiver sendo acompanhada por uma doula? Como é que isso funciona, né? Como é que isso vai funcionar no momento do parto? Desculpa falar, pode falar. Não, que uma coisa que eu já, né, que as mulheres falam muito, elas têm medo, né, de fazer, de chegar, de protocolar e falar, e se depois, né, eu vou sofrer bullying, eu vou ser retalhada, porque na hora que tá em trabalho de parto, aí é um lugar muito mais vulnerável, né, assim, tem mulheres que ainda dão conta de brigar e tal, mas a gente sabe que já é um momento... E aí? Não, acho que a primeira coisa é a gente ter clareza de que, assim, especialmente em São Paulo, a gente tem a lei do parto humanizado, né? Que ela, inclusive, prevê como um dos direitos das mulheres a elaboração do plano de parto. E até diz que os procedimentos que não são recomendados, né? Ou que não são procedimentos de rotina, tem que, inclusive, ser anotados no prontuário com justificativa do porquê estão sendo feitos, né? Então, é claro que ali, no momento de parir, é sempre mais difícil a gente evitar violação, né? A gente pode, sim, contar com um acompanhante, que é alguém que pode observar e registrar e até intervir em momentos em que ele consegue identificar que há ali uma violência. Às vezes é até interessante que o acompanhante participe do momento da construção do plano de parto, porque aí ele já vai estar também ciente, também se apropriar dos direitos, né, dos procedimentos que são ou não adequados, por que são ou não adequados, em que circunstâncias eles são ou não adequados, né? Quando eu entrei, você estava falando da ocitocina, né? Mas quando que é recomendado o uso, quando não é. E esse acompanhante, eu acho que naquele momento ele pode ser, ou ela pode ser, né, um bom inibidor de situações de violência obstétrica, né? Mas... Oi, tá conseguindo me ouvir? Cortou, mas voltou, sim. Tá. E aí, eu acho que assim... E depois, né? Se aconteceu a violência, né? Eu tenho lá meu plano de parto, eu entreguei na maternidade, eu protocolei, eu até não tenho plano de parto, não consegui fazer o protocolo, então a violação dos meus direitos já começou lá atrás, né? Quando eu não consegui, tive que fazer uma denúncia, vamos supor, numa ouvidoria da vida, né? Ou então tive que acionar a Defensoria Pública. O que eu posso fazer? Acho que o primeiro passo é solicitar uma cópia do seu prontuário, né, no hospital. E acho que isso é muito importante de saber que o prontuário é um direito seu, é um documento da paciente. Ele não é um documento do hospital, é direito das mulheres exigirem e terem acesso a esse prontuário que, em tese, deveria estar devidamente preenchido. Até se a gente for olhar a lei do parto humanizado, que é estadual, né, que ela só se aplica no estado de São Paulo, ela prevê que muitos desses procedimentos, né, até os do ocitocina, alguns a gente pode discutir depois quais, mas, e eu posso até pegar como ela fala que procedimentos... obriga a descrição de procedimentos desnecessários ou prejudiciais à saúde da gestante ou parturiente no nascituro, de eficácia carente de evidência científica, né? Ou então suscetíveis de causar dano quando aplicados de forma generalizada ou rotineira. Ou seja, esses procedimentos, né, por exemplo, a episiotomia da vida, teria que estar anotada, né? Por que foi feita e como foi feita e que horas foi feita. Então, por isso que é muito importante a gente exigir, né, o nosso prontuário para ele servir como meio de prova, né? Depois disso, existem alguns caminhos que podem ser seguidos. Um deles é o registro na própria ouvidoria. Então, a gente pode também avisar a ouvidoria do hospital que eu passei por esse momento do parto, que tiveram diversas violências que aconteceram, que podem ter sido de ordem física, psicológica, moral, podem perpassar muitas vezes por marcadores sociais, né? Então, muitas vezes são denúncias com cunho racista. A gente sabe que mulheres negras estão mais expostas à violência obstétrica, né? Por vários motivos. E estão mais expostas a determinados tipos de violência obstétrica também, né? Sim. Então, acho que essa é uma coisa importante. Então, registrar na ouvidoria. É possível procurar a Defensoria Pública ou então uma advogada feminista que consiga fazer uma boa defesa da causa, né? E aí, a advogada, ela pode agir tanto preventivamente, nesse nível de fazer recomendações para o hospital, avisar que ele teria que aceitar o plano de parto. Se o hospital já de pronto disser que não vai receber o acompanhante, então já entrar com uma ação obrigando o hospital a receber o acompanhante, né? Porque isso é uma lei, isso é previsto em lei. Mas também pode operacionalizar quando já teve a violação por meio de uma ação de indenização. Tá? Então, esse seria o caminho mais judicial, jurídico da coisa. E o plano de parto, ele funcionaria dentro desse
desse lugar como mais um dos meios de prova, né? Então, como uma carta ali de intenções que foi protocolada naquele momento, em que se colocou, né, quais eram os procedimentos, quais as expectativas que eu tinha do meu parto, e que eu posso dizer que foram todos sumariamente descumpridos e sem qualquer discussão comigo, né? Porque eu acho que isso que é importante. A gente acabou indo, né, direto para você sem falar muito sobre o plano de parto, né? É importante ver até como que é feito, né, um plano de parto. Não quero que faça tal coisa comigo de jeito nenhum. Né? As coisas não são colocadas dessa forma. Gostaria de ser consultada a respeito de tal procedimento. Não quero que realize, né? Então, assim, episiotomia tem algumas questões que eu acho que já são mais, né? A gente já determina melhor no plano de parto, mas de maneira geral, né, a gente está falando de uma, é isso que você fala, né, de uma carta de intenções. Então, é importante isso também, né, para desfazer essa barreira, né, com os profissionais dessa ideia de, né, estão vindo aqui mandar em mim e dizer como eu tenho que fazer as coisas. Eu tenho uma experiência que trouxeram para nós, que foi no lançamento do jogo, inclusive, que a gente fez no coletivo, né, de uma moça que falou que trabalha numa maternidade pública e que quando uma mulher chega, né, com um plano de parto, ela é vista com uma forma diferenciada, e ela falou isso de uma maneira positiva, isso para mim foi uma surpresa, assim. Que bom. Então já é uma coisa assim, tipo, cuidado que aquela ali tem plano de parto. Aquela ali tem informação. Isso é muito legal, porque é uma mudança que eu também acho que vem junto com uma questão estrutural, né? Assim, você pensar só no plano de parto como uma salvação, né, da mulher ali no fim da linha, só isso não, mas existe todo, né, existem muitas pessoas trabalhando, tentando modificar, né, a cena da obstetrícia no Brasil. Então isso é fundamental. Tendo essa mudança mais estrutural, e uma outra experiência que eu tive, que aí eu estava lá, eu fiquei assim, eu cheguei numa maternidade onde muitas vezes eu vi o nariz torcer quando entregava o plano de parto. Cheguei com uma mulher em trabalho de parto numa maternidade privada aqui de São Paulo, né? Aí a gente estava fazendo admissão, não sei o que, e a enfermeira do plantão falou, ela trouxe o plano de parto dela? Aí eu, uau, né? Estão pedindo o plano de parto. Então, são pequenas mudanças. Por quê? Porque essa pessoa foi vendo, provavelmente, mulheres chegando com plano de parto e vai num congresso e muda a visão e vai vendo, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que essa mudança estrutural, ela vai acontecendo. É muito lenta, né? Assim, deixa muito a desejar, porque tem essa mudança que é a mais estrutural de todas, que é a formação dos profissionais. Né, a gente realmente teria que sair, né, das nossas formações de outra maneira. E eu posso falar por mim, né, eu sou formada em obstetrícia na IASH, que é um curso que contempla muito todo esse universo, e ainda assim, quando a gente vai para os campos, era chorar todos os dias, assim, né, tá no campo mesmo, né, nos estágios, todos os ideais caem por terra, e aí a gente fala, putz, isso aqui... Mas não, assim, né, vamos trabalhando que entre tudo as coisas vão mudando. Perfeito, Flá. E acho que essa fala é muito importante porque a gente acabou, invertendo. E eu sempre gosto de deixar o jurídico para depois, porque eu acho que a potência justamente do plano de parto, ela não está em ser um instrumento probatório ou servir para algum meio de responsabilização de profissionais. Esse não é o objetivo da construção do plano de parto, né? A construção do plano de parto é você garantir com que uma mulher, ao longo da discussão sobre todos os procedimentos, sobre as expectativas que ela tenha do parto dela, ela saiba o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e ela seja protagonista desse procedimento, né? No momento em que ela dialoga ali com aquele profissional. Então, a intenção do plano de parto, em nenhum momento, apesar da gente estar falando de responsabilização agora, não é responsabilizar. A potência do instrumento não está nisso, né? Ela é uma ferramenta educativa, tá né? O plano de parto, a gente chama, inclusive, né? Assim, uma ferramenta para o diálogo, né? Então, construir um plano de parto, a gente tem que olhar nessa perspectiva da educação em saúde, né? Não dá para dar conta de tudo até que você passe, né? Então, poder se imaginar em determinadas situações. E, por exemplo, anestesia, né? Que é uma coisa que várias mulheres me falam, não quero tomar anestesia de jeito nenhum. Eu falo assim, olha, eu vou estar lá, eu vou considerar o seu pedido, mas não funciona assim, porque
né, muitas vezes ali na hora você muda de... Então, assim, vamos negociar. Então, né, se eu tenho o privilégio de poder trabalhar de uma forma continuada. Eu acompanho mulheres no pré-natal, depois acompanho no parto, mas enfim, isso não é a realidade brasileira, né? Na maioria das vezes a gente faz o pré-natal, né, numa UBS e depois né, o parto é lá no dia que você tem acesso. Então, esse contínuo, ele não existe, né, de um lugar para o outro. Mas falar coisas, né? Eu vivi isso em hospitais públicos, né? Assim, da mulher, olha, tenta, me ajuda e não sei o quê, sabe? Não me deixa, vamos lá, te ajudo, não deixo, né? Então, quando a equipe tá junto com as mulheres, né? Quando todo mundo tá... Porque é basicamente essa mudança de centro, né? Se o centro sou eu, profissional, a instituição, tudo vai girar em torno, né? Se o centro é a mulher, a gente se coloca... Hoje eu estava lembrando de uma situação que foi uma das coisas mais chocantes, né? Eu falei assim, nossa, onde que eu caí na real, né? Assim, na vida. Foi um dia que eu fui super animada, né? Eu tinha um grupo de amigas, a gente tudo natureba, né? Ficava fazendo massagem no pré-parto, né? Todas as bruxarias e tal. Aí eu escutei uma mulher falando assim, era uma multípara, né, uma mulher que já tinha vários filhos, falando para uma primípara, que era o primeiro filho dela, eu ouvi ela falando assim, não aceita essa coisa de humanizado não, porque eles te deixam aqui horas, demora pra caramba. Tipo, minhas boas intenções, né, tipo, pô, eu vi com a minha bola, né, tava lá preparada pra fazer a massagem e tal. E aí foi meio que, eu senti que, sabe, foi meio meu batismo, assim, de falar assim, cara, esse é o mundo real, tipo, olha o nível, o grau, né, de distorção de que uma mulher sente, e era legítimo o que ela estava falando, ela queria isso, tipo, bota o soro, porque já tá tudo tão ao contrário, né, tudo tão fora do lugar, que não... Que aí você fala assim, peraí, opa, né, vamos voltar ao filme, vamos começar. E as mulheres que a gente conseguia falar, não, mas peraí, vem um pouquinho aqui, vem no chuveiro. E tinham mulheres sendo super agradecidas, falaram, nossa, eu já tive outros bebês e não foi assim, que bom, que importante que vocês estavam aqui. Então, assim, ninguém quer sofrer, o que as pessoas não querem é não sofrer, né, justamente, tudo tá em função de não, ninguém quer sofrer. Então, assim, o que é menos, né? É muito sofrimento, mas é pouco tempo? Então, me dá esse, porque aí eu vou embora logo daqui, porque aqui não é bom, né? Então, enfim, esse é um pouco o que eu acho que a gente precisaria começar. Para começar, não, né? Acho que a gente já começou, mas essa é a mudança que a gente precisa fazer, né, no cenário obstétrico, porque é violência, né? E aí, vou mostrar, umas figurinhas. Então, vai adiantar. Né, fazer um spoiler, né? Então aqui, por exemplo, né, uma carta que discute, o que discute? Quem sabe? Dá para fazer isso? As pessoas respondem. Acho que vai ficar muito lento, mas enfim, né? Liberdade de posição, então é poder as pessoas entenderem que é possível, né, parir em diversas posições. Depois a gente tem, por exemplo, cartas que falam, né, sobre já cuidados depois do nascimento, né, com o recém-nascido. Alguém tinha respondido, posições, Boa. Né, essa carta aqui, ela fala um pouco sobre uma questão que no Brasil é muito clássica, né, que é a coisa do bebê batata quente, né, parece que o bebê nasceu e tem que jogar para longe como se fosse uma batata quente, né. Então, por exemplo, né, essa carta. Essa também é uma carta bem simbólica, né? Que ela fala... Então, essa carta, ela fala, né, de uma cesariana, né? Que até quando, né, o parto precisa ser uma cesariana, ele pode, né? O bebê pode ser passado para a mãe, esse bebê pode ficar junto com ela, não tem porquê, né, enquanto termina o procedimento cirúrgico, a mãe não precisa ser afastada do bebê só porque foi uma cirurgia. Então, são coisas que quando a gente começa a discutir com as mulheres, né, no pré-natal, a mulher fala, nossa, é verdade, então é assim, né? Porque tem essa cena, né, que eu estava falando do bebê batata quente, né, seja de parto normal ou de cesárea, né, que é uma coisa que nasce o bebê e tem que passar, e vem alguém, pega o bebê e já leva o bebê e limpa o bebê. Não, assim, não se faz isso, não precisa fazer isso. Então, aos poucos, os profissionais estão entendendo, né, de que, olha, até quando o bebê, às vezes, não nasce tão bem, ele precisa de uma ajuda, né, ele precisa ser estimulado para respirar, isso pode ser feito em cima da mãe, é melhor para ele, né, melhor para todo mundo. Mas são coisas que não são pensadas, que não, né, ninguém pensa, assim, simplesmente a gente vai no piloto automático e faz.
né? Essa aqui, ó, é uma carta que eu acho bem legal também, né? Que essa aqui já é uma carta de Você puerpério. explicou já desculpa mais perguntar, mas já explicou a dinâmica do jogo, né? Que são as imagens Expliquei no e que a partir das começo. imagens. Tá. Sim, então são as cartas. Não, tô mostrando algumas só, né? Então, por exemplo, essa carta, né, é uma carta já de puerpério. Então ele está falando, né, sobre uma coisa que é super comum, quem passou por isso sabe o horror que é dar vacina, né? E aí os bebês que mamam, e eu lembro com a minha filha me aconteceu isso, que falavam, não pode mamar, ela não pode mamar. E, gente, mamar é a solução, né, na hora que tá dando a vacina, porque a criança fica super alterada, chora, e se puder, vai engasgar, e mil histórias, né? E pode dar a mamar quando dá a vacina, né? Então a ideia é um pouco essa, assim, a gente pegou, né, diversas situações de todo o processo, né, de gestação, de parto, de pós-parto, de puerpério, para discutir, né? E tem algumas questões que nem são tão pontuais, né? Tem cartas sobre a questão multicultural, que é uma questão do Brasil, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, as imigrantes, né? Mulheres que vêm de regiões com costumes muito, muito, muito específicos em relação a parto, e aí é sempre um choque cultural, e a gente tem problemas graves, né? Das mulheres tentando evadir o sistema de saúde, porque não querem se sentir tão violadas, né? Então, enfim, as cartas tentam meio que abranger tudo isso, né? E a gente precisa, assim, falando concretamente do jogo, né? A gente viu que é um jogo longo, então ele é feito para alguns encontros, ele não é feito para um único encontro. A ideia é que a gente tenta é trabalhar em blocos, né? Então são 24 cartas, a gente tem mais ou menos 4 grupos de cartas, né? Cartas de gestação, carta de parto, carta de puerpério. E cartas, enfim, que tem assuntos mais transversais. Então a gente tenta que pelo menos numa roda de 2 horas ali as mulheres, né, juntas trabalhem em função das cartas. Então a dinâmica é essa, vira uma carta, e aí, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Ah, está acontecendo tal coisa, foi assim, puxar as referências. Então essa ideia também, né, porque chegar e falar assim, não, porque a analgesia é assim, assim, assado, às vezes você não consegue nem ter a dimensão daquela informação. Quando a gente começa a pensar, né, e dor? O que dá para fazer com dor no parto? Ah, então tem o que, né? O que tem? A gente tem uma carta sobre métodos de alívio não farmacológicos de alívio da dor, né? Ah, então, putz, você sabe que me falaram, minha prima teve filha, ela falou que água quente nas costas era uma coisa que aliviava muito ela, né? Então vai tendo essa construção meio coletiva, né, das experiências. Então água quente é um recurso, né? E aí quem tá ali mais como profissional, enfim, se tiver alguém, ou o próprio manual, porque aí vai para o manual depois e vê o que mais fala. E o manual ele traz informações mais técnicas, né, sobre cada carta. Aí tem leis, tem direitos também, enfim. Então é um pouco essa, né, a dinâmica. Ele ainda não é a versão final, né? A gente tem algumas modificações para fazer. E agora a gente tem o desafio de levar o jogo para o espaço virtual, né? Porque a gente sabe que encontros presenciais em grupo com gestantes, principalmente, não é algo que deve acontecer tão cedo, né? E acho, né, até que o objetivo do jogo não seria somente discutir com mulheres, né, mas acho que a gente pode fazer essa discussão entre profissionais do direito, entre profissionais da saúde, né, a Alana comentou, alunos, um potente alinhado para alunas. promover debate, isso, alunos, alunas, então, a Ana até comentou, é um potente aliado para promover o debate sobre assistência entre pré-natal e maternidades, né, então acho que o instrumento, a ideia do jogo é que ele não fique só, é claro que ele tem uma superpotência nas rodas de gestante, é claro que ele tem que ser difundido, né, largamente entre as mulheres, e espero que a gente consiga, né, atingir diferentes mulheres, né, em sua diversidade, e a Alana até fez um comentário sobre falta uma carta sobre racismo, e falta, também acho que a gente precisa inserir essa perspectiva no jogo, até porque ele está, né, sob adaptações ainda, né, mas entender que a discussão ela pode ser ampliada, que ele é uma ferramenta para discussão com toda e qualquer pessoa, né, sobre questões de assistência ao parto, né, pré-natal e até o puerpério, né? Ele é dividido em fases porque ele tenta abarcar tudo. E eu acho que é super bacana, me imaginando, né, assim, óbvio que eu sou suspeita porque eu gosto do tema, mas não precisa nem ser grávida, não precisa, mas assim, sei lá, tem uma irmã, tem uma parente, né, tem alguém do que se trata, né, assim, isso realmente deveria ser uma coisa que todo mundo, né, que toda a sociedade pudesse acompanhar. Eu falo que é que nem ficar discutindo contracepção só entre mulheres, né, assim,
contracepção é uma questão de todos e todas. Em síntese, né, a gente faz as rodas de contracepção e estão sempre né, a mulherada lá, assim, eu vou puxar uma roda de contracepção com homens. Por isso a ideia, não, homem só usa camisinha. Isso não, até assim, se você tem uma parceira que precisa fazer uma série de coisas, né, no corpo dela em relação à contracepção, eu acho que o ciclo, né, gravídico puerperal, ele é meio parecido, assim, né, apesar de ser algo que acontece no corpo da mulher, ele é algo que diz respeito a todo aquele núcleo, né, que envolve essa mulher, enfim, a esse bebê que chega, porque tem uma série de procedimentos que afetam o recém-nascido, né, então a gente precisa entender essa amplitude, né, e que é de todas e todos. Alguém até fez um comentário, e todes, exatamente, mas acho que é para pensar, né? Na verdade, o jogo pode ser jogado com mulheres, mas com qualquer pessoa, né, que tem um útero, né? E que não tenha um útero também, e que não tenha um útero, é verdade, que não tenha útero, mas aliás, de preferência, os que não têm útero também joguem, porque... sério, né? É verdade, mas espero que joguem, né? E acho que até puxando a ideia da contracepção é um pouco porque recai sempre sobre as mulheres esse controle, né? Por que os homens não participam mais desse tipo de discussão, né? Da mesma forma em relação às questões de plano de parto e tudo mais. Tem várias perguntas. Tem, olha aí, Lê. Eu vi várias sobre como adquirir o jogo. Do jogo. Exatamente. Então, manda mensagem nesse perfil do Instagram, do coletivo. A gente tem alguns jogos, mas ainda é dessa fase mais de teste. A gente está finalizando. A gente fez uma quantidade de jogos para teste. A gente mandou esses jogos para UBS, grupos, inclusive em diferentes lugares do Brasil. Mas a questão é que isso foi em março, né? E aí veio a pandemia e aí isso ficou um pouco, enfim, do jeito que todo mundo sabe que estão as coisas. Então agora a gente vai fazer em agosto, a primeira e a segunda quinta-feira de agosto vão ter 2 grupos virtuais por Zoom. É um evento que o coletivo vai estar fazendo. E aí a gente vai divulgar também no perfil do Facebook e a gente vai fazer o que seria uma roda presencial virtual. Então... isso a gente vai estar divulgando agora, nos próximos dias. Exatamente, mas acho que é importante saber que a gente tem um número, por enquanto, limitado de jogos, né, que estão aplicados, bem como a Flávia disse, em alguns lugares, mas que tiveram um pouco da aplicação presencial suspensa, né, até porque a gente ainda não tinha desenvolvido a modalidade virtual agora, né? Exatamente, a gente não tinha e não é adequado que a gente quebre as regras de isolamento social para colocar um monte de gente, não, e gestante, fora de cogitação. Juntas, exatamente, então acho que a gente está com um desafio, mas que é um desafio bastante interessante, porque eu acho que aumenta a potência de difusão, né? A partir do momento que a gente conseguir tornar ele aplicável de forma virtual, né? E eventualmente pensar até, será que a gente poderia difundir um PDF? Eu acho que são todas coisas que a gente está pensando. Ainda não é possível adquirir o jogo, né? Então a gente está com um número menor, em fase de teste ainda, é importante todo mundo saber, que está nesses testes justamente para que a gente consiga retornar com propostas de mudança, para que a gente produza depois em uma escala maior, né? E aí vai ser mais fácil de adquirir com as modificações que todo mundo está apontando, né? Então ainda está em processo de produção. As cartas, né, que estão quase finalizadas, a gente já tem para agosto esses 2 grupos, né? Então, quem tiver interesse, manda mensagem para o coletivo, dá para se inscrever nessa atividade, acho que na próxima semana, espero que 10 dias no máximo a gente já defina, né, os detalhes. Vão ser grupos pagos, com bolsas para mulheres negras e indígenas, então a gente sempre reserva uma quantidade, então quem paga ajuda a financiar a participação de mulheres negras e indígenas no grupo, e vão ser 2 semanas, então a ideia é fazer, né, em 2 blocos de 2 horas cada um o jogo. Eu acho que porque isso, ele já está pronto para ser aplicado, né, Flá? Assim, ele já tem um modelo, as cartas já estão prontas, então assim, por mais que esteja em fase de testes, acho que vai ser super interessante esse teste virtual, porque acho que vai nos dar um indicativo, né, de como que vai funcionar, então vai ser bem legal para que a gente já tenha a noção de que a ferramenta vai funcionar bem virtualmente. Eu tenho certeza de que sim, né, mas acho que vai ser uma experiência interessante para a gente poder difundir cada vez mais. Sim. Então, acho que é isso.
Tem mais alguma coisa? Teve mais alguma pergunta? Não, acho que era isso, né? Não, alguém perguntou do perfil, a Bárbara, sem ser o meu. Você tá no perfil do coletivo, Bárbara? Agora eu não entendi muito bem a pergunta, mas tem o perfil do coletivo, que é o que você pode seguir, que é onde vão ser divulgadas as rodas, né, Flá? Sim. E tem também o perfil da Alana, que é @ginecologia feminista, é isso, né, Alana? Não tô errada. Que eu recomendo que você siga também. Que traz coisas bastante interessantes. Acho que é isso, né, de perfil. E depois tem uma pergunta da Bárbara, mas é mais sobre contraceptivo. Então, já tem algum contraceptivo para homem? Ah, porque eu falei, além de camisinha. É. Eu não sei te falar oficialmente. Às vezes eu vejo notícias de contraceptivos masculinos, mas em que pé que tá exatamente, eu não sei. Mas já é hora. Eu acho que tem algumas coisas que não é nem, assim, não é tanto, né, o corpo em que, claro que faz diferença, né? Eu sempre vejo as mulheres muito sobrecarregadas, né, em relação aos métodos de contracepção. Mas mais do que tudo é pelo menos se informar, né? Entender. Eu tenho certeza que muitos homens não têm ideia, né? Como que é um DIU? Que efeitos causa, né? Assim, acho que esse tipo de coisa, né? Vamos lá, né? Vamos aprender sobre isso e sejamos solidárias, né? Solidários nessa E uma coisa que eu fiquei difícil pensando jornada só, de Flá, ter um que seria útero e um ovário. isso. Uma coisa que eu fiquei pensando só, que foi um dos comentários e que ficou reverberando na minha cabeça, é que a gente fez uma revisão para que toda a linguagem fosse transinclusiva, né? Então, acho que Sim. isso é interessante, é um ponto Isso legal é legal. do jogo, assim, foi uma coisa São que a duas gente coisas que tentou se faltavam atentar. falar. Exatamente. Isso foi bem importante e já ia me passar, né? Então a Elo, que foi Heloísa Souza, que fez, a gente preparou o material, a gente mandou para ela e ela fez uma revisão neutralizando praticamente todos os termos, né? Eu lembro no final ficou uma coisa que ela falou, olha, acho que aqui a gente pode deixar, né? Mulheres, mas realmente foi feito um trabalho, né, de que assim, para nós é fundamental que esse plano de parto seja inclusivo, né, para que inclua os homens trans, e a Kate, que foi quem fez, que eu não falei, né, a Kate Burg, que foi quem fez as ilustrações, que ela tem um traço também, que a gente tentou que fosse um traço mais neutro possível, né, sem puxar para muitas... E a gente tentou também que tivesse uma diversidade de grupos, de corpos de de todo orientações tipo, sexuais. de orientações sexuais de todo tipo, étnicos, racial, né? Então a gente procurou ter esse cuidado, mas a gente sabe que o Brasil Sempre é um pode país, ter, né? e que o Brasil é um mundo, né? Assim, é muito diverso. Então é um esforço que a gente fez, mas não sei se a gente conseguiu realmente ter uma linguagem, enfim, que chegue de norte a sul, leste a oeste no país, mas a gente tentou. E vamos melhorando, é um trabalho em andamento, né? Com certeza, acho que sempre em andamento, né? A gente sempre vai estar abertas a críticas, a repensar, a novas formas de aplicar. Eu acho que as cartas estão aí para isso, para que a gente teste, né? Coloque no mundo e teste formatos, teste modelos, teste diferentes públicos, né? Acho que a ideia... que é o compromisso do coletivo, né? Assim, se a gente pensar, o coletivo é uma trajetória já desde a década de 80, né? Então, assim, é uma pedrinha que a gente vai pondo nessa grande construção, né? Que é essa colaboração da trajetória mesmo para as mulheres, né? Exatamente. Bom, ufa! Entre idas, vindas, vozes. A gente ainda comentou, putz, tô nervosa e tal. Eu falei, a gente ensaiou tanto. É assim, né? A vida é assim, é ao vivo. Exato. Então tá bom, Lê. Obrigada a todas e todos e todes que assistiram. Vou deixar gravado, vou dar meu melhor agora para gravar, porque essa é a parte que me tirou o sono na madrugada, mas vai dar certo. Então tá bom, acho beijo. que é isso. Obrigada, Flávia. Obrigada, Alana, né, pelo desenvolvimento e todas as pessoas que colaboraram. Tiveram várias pessoas que colaboraram na revisão, né? E que também fizeram esse jogo funcionar. Acho que é isso. Espero que a gente consiga colocar essa ferramenta no mundo. Sim. Beijo, Lê. Obrigada. Ela já tá no mundo, na verdade, né? Espero que a gente consiga difundir. É isso. Sim. Em breve a gente manda, então, mais informações sobre esse próximo piloto. Beijinho. Exatamente. Um beijo. Tchau. Tchau.